Atenção! Esse vídeo é baseado em matérias jornalísticas, revelações, sonhos, visões e a palavra de Deus, a Bíblia. Profecia: a geração da figueira. 2028 seria o fim? Lucas 10:33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospitaleiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Esta é a passagem de Lucas 10:33 que fala do bom samaritano. Um denário, de acordo com o texto, era referência a um dia de trabalho. E a Bíblia fala que um dia para Deus é igual a 1000 anos, 2 Pedro 3:8. Então, se ele tirou 2 denários e faz referência a 2 dias de trabalho, então 2 dias é igual a 2000 anos. E é exatamente o que nós passamos agora, 2000 anos após o nascimento de Jesus. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, no 2º milênio, nos dará a vida. Ao 3º dia, 3º milênio, ou seja, no 3º milênio após a vinda de Jesus Cristo, ou seja, o milênio no reinado de Cristo. Então, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:1-3. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Mateus 21, versículo 19. Observamos que Jesus estava fazendo uma referência a Jerusalém, a Israel, que não estava produzindo frutos de arrependimento. Não permitia que as pessoas entrassem no céu, assim como eles também não entravam. Então a figueira havia de secar. E Jerusalém secou. Nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e nunca mais voltou a ser a nação. Desta forma, nós sabemos que nunca mais voltou a ser um país. Sendo assim, em 1948, Israel voltou a existir. Nesse lapso temporal, Israel ficou durante quase 2000 anos sem ser uma nação, sem ter uma terra, e os judeus e as 12 tribos ficaram espalhadas por todo o mundo. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os seus discípulos e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Uma referência de Mateus 21, versículo 20, do que viria a acontecer com Jerusalém, que se secaria, que seria destruída nos anos 70. A parábola da figueira. Portanto, aprendei a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Mateus 24, versículo 32 e versículo 34. Portanto, vemos a parábola da figueira. E nós podemos observar que não passará esta geração. De qual geração que o discípulo, o evangelista, está se referindo? Ele está falando da geração que visse a figueira florescer. Desta forma, nós podemos ver que, no ano 4070, equivalente aos anos 70 da nossa geração no calendário gregoriano, e no ano 4070 do calendário judaico, a figueira se secou.
Jerusalém foi destruída. E nos anos 1948, do nosso ano calendário gregoriano, Jerusalém foi novamente instituída, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, em relação àquela conferência que aconteceu na Assembleia das Nações Unidas, na ONU. Então nasceu ali novamente o Estado hebreu, Israel. 70 anos se passaram, ano de 2018, no calendário gregoriano, e no ano 5.990, no calendário real dos hebreus, não no calendário que se diz atual do calendário judaico. Então, nesse lapso temporal de 1948 a 2018, vemos nascer a geração da figueira, a geração que completou 70 anos. Desde o estado da criação em 1948 até 2018, 70. E a Bíblia fala que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. Mas qual geração? Foram tantas gerações passadas e poderiam ser várias outras gerações no futuro? Nós sabemos também que já estamos, baseadamente, nos anos 2020 do calendário gregoriano, o que equivalia a 5.992 no calendário judaico. Lembrando que o calendário, tanto gregoriano quanto o calendário judaico, estão equivocados nas suas contagens. Era para ser mais ou menos 1993 na contagem real. O fim da graça está terminando. Provavelmente o fim da graça findará em 2021 para 2022, equivalente a 5.993 ou 5.994 no calendário judaico. Pois, se uma geração vai de 70 a 80 anos, nós saberemos que a geração completou 70 anos em 2018, 80 anos em 2028 para 2029. Sendo que, de 2021 até 2022, se nós somarmos 7 anos de grande tribulação, com 2 períodos de 3 anos e meio, sendo o primeiro período de 3 anos e meio de grande tribulação e o segundo período de a ira de Deus. Nos anos 6.000, estará completando 6.000 anos da criação, equivalente aos 6 dias que Deus criou o mundo. E no 7º dia, que seria o milênio, Jesus reinaria conosco. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, bem no início nós temos o selamento dos 144.000, que farão a grande colheita. Como a Bíblia diz, que só depois de pregado o evangelho em todo o mundo viria o fim. Então teríamos o arrebatamento, o selamento, a transformação de uma parte da noiva. Não toda a parte da noiva, mas sim uma parte, que seria os 144.000, selados na testa. E logo após, ou na metade da tribulação, ou um pouco antes da metade da tribulação, teríamos o arrebatamento, com Jesus vindo na nuvem. E enfim, completaríamos 7.000 anos, ou seja, os 3.000 anos após a volta de Jesus. Entraríamos no 3º milênio e completaríamos 7.000 anos, assim como Deus criou o mundo em 7 dias. Porém, no 7º ele descansou. Salmos 90, versículo 10. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Desta forma, nós vemos que em 2018, Israel completou 70 anos, e em 2028 completará 80. E a Bíblia diz em Salmos 90, versículo 2, que uma geração vai de 70 ou a 80. Ela pode chegar a 80, não quer dizer que vá chegar a 80. Aqui nós podemos ver o mapa de ocupação da Palestina.
Nós podemos ver que, desde 1878, a Palestina ocupava todo o território hebreu. E nós vemos a evolução desde 1946, quando algumas pessoas já estavam habitando em Jerusalém, e em 1948 Israel foi decretado então uma nova nação. Em 1974 tivemos o plano da ONU e Israel ganhou mais espaço, mais território. Em 1949 a 1967, Israel conquista novos territórios. E agora nós podemos ver, em 2019, como está a situação atual de Israel. Em branco, vemos a terra judaica, em verde, a terra palestina, o contraste entre 1878 e como está agora, em 2019 e 2020. Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derribadas. Jesus fazendo uma referência àquela parábola da figueira, quando ele disse que a figueira secou, seria a relação de Israel, que não se tornaria mais uma nação. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, de fato, nós tivemos várias pessoas ao redor do mundo, em todo o tempo da história, dizendo que era o Cristo. Sergei Torop, da Rússia, Henri Cristo, do Brasil, Jesus Miranda, da Costa Rica, entre vários outros. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, e é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, podemos dizer que várias guerras aconteceram, terremotos e tsunamis. Mas quando então saberemos? É hoje o fim dos tempos? Somos a última geração? Quando saberemos? Pois já passaram várias gerações e terão várias outras gerações? Será? Pois bem, a Bíblia diz que haveria rumores de guerras, e muitos se apresentariam como Cristo, e outros falsos profetas surgiriam, mas ainda não seria o fim, porque nós estamos falando da geração da figueira. Isso aconteceu desde que o mundo é mundo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Lembramos que Mateus 24 está fazendo uma referência à geração da figueira. Houve terremotos, houve tsunamis, houve erupções vulcânicas, houve várias guerras, a primeira e a segunda. Porém, naquele tempo não poderia ser o fim, porque Israel ainda não existia até a Segunda Guerra Mundial. Então nós estaríamos falando de guerras e rumores de guerra, dentro da geração que visse a figueira florescer. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Sempre houve perseguição e sempre condenaram cristãos à morte. Sempre foram odiados. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tudo isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Porém, nós estamos falando da geração que viu a figueira florescer, a última geração. Tudo isso aconteceu em todas as outras gerações e iria acontecer também na geração final. Mas qual seria a geração final? A geração que visse Israel florescer, e Israel floresceu em 1948. Mas então, a partir de 1948, poderíamos ver o fim? Vamos ver mais adiante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim é a ira de Deus e a chegada do milênio. Só depois que pregar o evangelho em todo o mundo viria o fim. Mas quem vai pregar? São 144 mil, e as duas testemunhas pregando em Israel.
Versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, só após a grande perseguição, quando estiverem entregando para a morte os cristãos, quando estiver acontecendo a Terceira Guerra Mundial, fomes e terremotos em todo o mundo de forma global, aí sim estará iniciada a grande tribulação. E essa vai desde 2018 a 2028, o início dessas dores, provavelmente finalizando em 2022, chegando então o início da grande tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações na terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovaram, e suas folhas começaram a brotar, ou seja, isso aconteceu em 1948, com a criação do Estado de Israel. Vocês sabem que o verão está próximo, ou seja, o fim está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Qual geração? A geração que viu a figueira florescer, a geração que viu as folhas começarem a brotar. Então, quando chegar o início desta geração, não passaria esta geração. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Isaías 66, versículo 8. Sabemos que Israel foi instituído como nação debaixo de grandes lutas e guerras, incluindo a Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém voltou a conquistar novas áreas no entorno de Israel. Porém, as tribos perdidas não retornaram ainda, mas é Deus quem fará esse retorno. Portanto, sabemos que esse Estado judaico foi criado por judeus sionistas, mas tudo com a permissão de Deus. Hoje, os judeus verdadeiros, os hebreus verdadeiros e as 12 tribos ainda continuam espalhados por todo o mundo. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ezequiel 37, versículo 3 ao 11. Somos a última geração. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, nos Estados Unidos, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Jeremias 29:10. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho e tristezas, e essas nações servirão ao rei da Babilônia, Barack Hussein Obama, por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e sua nação. A terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades, assevera o Senhor.
e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Jeremias 25, 11 e 12. Porém, podemos ver aqui que todas as coisas que aconteceram no passado voltará a acontecer novamente. E assim disse o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, ou seja, nos Estados Unidos, desde a criação do Estado judeu em 1948, os judeus ainda continuam espalhados pelo mundo, assim como as 12 tribos. Portanto, eles ainda não foram ajuntados dentro de Israel. Então, somente passado, quando se completarem os 70 anos. Por isso Jesus ainda não voltou. Por isso Jesus não voltou nos anos 2000, nos anos 1900, porque só passados 70 anos, quando os judeus continuassem ainda espalhados pelo mundo e não estivessem habitando em Jerusalém, só passados esses 70 anos que Jesus voltaria. E esses 70 anos completou em 2018. Por isso, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, ainda diz em Jeremias 25, 11 e 12, que por um período de 70 anos, quando se completa os 70 anos, ele julgaria o rei da Babilônia. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 jubileus. Gênesis 6, versículo 3. 120 jubileus. No ano zero, nós podemos ver que Adão foi expulso do paraíso. Nos anos 1656, nós vemos o dilúvio, a Arca de Noé, onde Deus separou 8 pessoas para continuar a humanidade. Dentro desse período, do 0 ano até o ano 3996, no calendário judeu, e no ano -4 da nossa era, desde o nascimento do Senhor Jesus, estamos falando da relação do período da lei. Jesus nasceu então no ano -4 da nossa era. Nos anos 29, ele morreu numa cruz, equivalendo ao ano 4029 no calendário judaico. Nos anos 4070 do calendário judaico e no ano 70 do nosso calendário gregoriano, Jerusalém foi destruída. Nos anos 5920 do calendário judaico, equivalente ao ano 1948, Israel foi criada como um país, como uma nação. E nos anos 5990, equivalente ao calendário hebreu, no nosso ano 2018, fez 70 anos de Israel. Hoje, nós estaríamos mais ou menos no ano 5993, no calendário real, equivalendo ao nosso ano 2021-2022, que seria o período final da graça. Os 6.000 anos, ou seja, os 120 jubileus, terminaria em torno do ano 2028-2029, onde Deus disse e declarou: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 jubileus. 120, um jubileu tem 50 anos, então 120 vezes 50 anos é equivalente a 6.000 anos, que completará entre 2028 e 2029. Entre 2028 e 2029, menos 7 anos de tribulação, 2021 para 2022. Esses 7 anos de tribulação dividido em 3 anos e meio de grande tribulação e 3 anos e meio final, a ira de Deus. Após 2028 e 2029, seria a guerra total e entraríamos no milênio.
O milênio duraria durante os anos 7.000 anos, equivalente aos 3.000 anos após a vinda de Jesus. Um jubileu igual a 50. 50 anos. 50 vezes 120, 6.000 anos. 6.000 anos mais um milênio é os 7.000 anos. Um dia é igual a 1.000 anos. 7 dias da criação igual a 7.000 anos. 6 dias trabalhou e no sétimo descansou. O milênio é o sábado de descanso, o sábado do Senhor. Não saberemos o dia, mas saberemos a estação, o momento, a geração. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. De fato, não saberemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas Lucas 12:56 diz o seguinte: Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não consegues discernir os sinais do tempo presente? Buscar a paz enquanto há tempo. O Senhor Jesus nos disse que não saberíamos o dia e nem a hora, mas saberíamos a estação, saberíamos a geração em que Jesus voltaria, e esta é a geração. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. Mateus 24, versículo 50. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Mateus 25, versículo 44. Porém, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as das dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Portanto, irmãos queridos, nós sabemos que não saberemos o dia e a hora, mas saberemos o momento. E 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz que nós, a noiva de Cristo, não seríamos pegos de surpresa, porque nós estaríamos vigilantes, nós estaríamos apercebidos, nós estaríamos alerta, de acordo com Mateus 24 e Mateus 25. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Porque 1.000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmos 90, versículo 4. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Êxodo 29 e versículo 10. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, versículo 1 e 2. Então podemos ver que um dia para o Senhor é igual a 1.000 anos. Então nós teremos aqui que Deus trabalhou durante 6 dias e no sétimo descansou. O sétimo dia, ou seja, o sábado, é o milênio do Senhor. As festas do Senhor: Páscoa, os pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São para tempos determinados as festas. Gênesis 1, versículo 14 e 15. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, ou seja, as festas, os dias e os anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Vemos que houve 4 festas até a vinda e ressurreição de Jesus. Tivemos na Páscoa e a ressurreição durante esse período de festas de primavera. E essas festas foram cumpridas: a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes. Falta ainda 3 festas para serem cumpridas. São chamadas as festas de outono,
que se cumprirá com a vinda de Cristo, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa do tabernáculo. A Páscoa é no 14º dia do primeiro mês. Os pães asmos de 15 a 21 do primeiro mês. As primícias no dia seguinte ao Shabá, ou seja, 7 vezes 7 semanas é igual a 49 semanas, das primícias até o Pentecostes, ou seja, que é o dia depois das primícias, Pentecostes 50 dias após a festa das primícias. Logo depois nós temos a festa das trombetas, que é no dia 1º, no 7º mês, depois a festa da expiação, no 10º dia do 7º mês, e a festa dos tabernáculos, no 15º dia, no 7º mês. Portanto, devido à festa dos outonos, de outono que ainda não aconteceu, as festas da primavera já ocorreram, podemos observar que as festas de trombeta, expiação e tabernáculo, ela acontece no outono em Israel. E este período de outono é entre setembro e outubro, no hemisfério sul. Portanto, podemos observar que Jesus voltará neste período. Assim como ele já revelou em diversas profecias, dados em sonhos, em visões e revelações, a data da volta de Jesus nas nuvens seria no mês de outubro. Portanto, não sabemos o ano, e nem exatamente o dia e a hora de um mês de outubro. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Houve várias luas de sangue em 1949 e 1950, na Páscoa dia 13 de abril de 1949 e na Festa de Tabernáculos no dia 7 de outubro de 1949. Porém, na Páscoa dia 2 de abril de 1950 houve outra lua de sangue e um total eclipse de anel solar em 12 de setembro de 1950. E na Festa dos Tabernáculos, dia 26 de setembro de 1950, outra lua de sangue, completando a tétrade de lua de sangue. Em 2014 e 2015 também tivemos uma nova tétrade de luas de sangue. As 4 luas de sangue e o eclipse solar. Tivemos no dia 15 de abril de 2014 a Páscoa judaica, e no dia 8 de outubro de 2014 na Festa de Tabernáculo, e o eclipse solar total, no dia 20 de março de 2015 no ano judaico. Já no dia 4 de abril de 2015 na Páscoa judaica, outra lua de sangue, e no dia 28 de setembro de 2015 na Festa de Tabernáculo. Luas de sangue de 2018 e 2019. Ocorreram um fenômeno triplo. Dia 31 de 1 de 2018, uma lua de sangue, uma lua azul e uma superlua. E no dia 27 de 7 de 2018, uma lua de sangue. E outro fenômeno triplo no dia 21 de 1 de 2019, lua de sangue, lua azul e superlua. Porém, acontecerá ainda lua de sangue de 2022. Mas aconteceu agora, no final do ano de 2019, um super eclipse, um eclipse raro, que é o anel, um eclipse solar, no dia 26 de 12 de 2019. E a próxima lua de sangue será visível em todo o Brasil em 16 de maio de 2022. Apocalipse 6:12. E havendo o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como sacos de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Lucas 21:25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O sinal de Apocalipse 12. A tétrade de sangue, as 4 luas, de 2014 e 2015, e outra tétrade de sangue, 2018 e 2019. Uma vez a cada 6.000 anos, o sinal de 23 de setembro de 2017 aconteceu. Então só daqui novamente 6.000 anos. E este é o sinal que está em Apocalipse 12, versículo 1 e 2.
E viu-se o grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse sinal raro aconteceu em 23 de setembro de 2017. Um novo sinal como esse acontecerá só daqui 6.000 anos. Porém, é fácil de observar que houve um grande sinal no céu. Então, isso não está fazendo uma referência a Israel, não está fazendo uma referência a Maria, não está fazendo referência a mais nada, a não ser um sinal no céu. Então, isso é literal, um sinal no céu. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, versículo 3. Então, acontecerá outro sinal no céu. E este versículo 3 de Apocalipse 12, ele ainda não aconteceu. Somente o de 23 de setembro de 2017. Portanto, podemos observar que este próximo sinal é a chegada do planeta Nibiru. Alguns chamam de Hercóbules, outro planeta X, outros Nemesis. Esse planeta ele é 7 vezes maior do que a Terra. E ele já está próximo de Júpiter. E ele se é maior do que a Terra, ele também é maior do que Júpiter. Provavelmente, a aproximação de Nibiru perto do planeta Terra se dará no dia 21/3 de 2021, próximo à Páscoa. Lembrando que quando Jesus chegou para morrer, no dia da sua crucificação, houve trevas e houve terremoto. Na chegada de Nibiru acontecerá 3 dias de escuridão. Nós falamos assim porque há vários sonhos, visões e revelações que falam de 3 dias de escuridão. Mas como vimos em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do céu e nem em cima da terra, o que aconteceu voltará a acontecer. Então, assim como houve trevas no Egito, 3 dias de trevas, assim como o rio virou sangue, as pragas, isso tudo voltará a acontecer novamente. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. Provavelmente essa estrela Absinto será jogada na terra quando o Nibiru estiver passando, juntamente com milhares de meteoros e meteoritos. Várias rochas cairão do céu, vinda através do sistema planetário de Nibiru, que provavelmente fará com que essa estrela Absinto caia na Terra. Eclipse solar sobre a Babilônia, sobre os Estados Unidos. O primeiro eclipse aconteceu no dia 21 de agosto de 2017. E o segundo eclipse acontecerá no dia 8 de abril de 2024. Este é um eclipse solar, que marca um X sobre os Estados Unidos, exatamente 7 anos depois do primeiro. Seria isso um sinal de juízo, esse X marcando o fim da Babilônia, o fim trazendo o julgamento, o juízo sobre os Estados Unidos. A América é a Babilônia, revelada na Bíblia. Jeremias 51:37. E a Babilônia se tornará em montões, moradas de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. E coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 2 e 4. Assim podemos ver que somente os Estados Unidos se encaixam nessa profecia da Babilônia. É a única nação que exporta
todo tipo de prostituição, todo tipo de maldade, todo tipo de injustiça no mundo. É a nação cuja ela mesma se denomina a policial do mundo, onde todas as nações estão devendo favores a essa nação. Esta nação que outrora pertencia a Deus, diante das suas vaidades, se entregou às suas paixões e carnalidades. Essa é a nação que comercializa com o mundo inteiro. O início da nova ordem mundial em 1980 começou com o presidente Jimmy Carter. Vejamos a história de Jimmy Carter. A revista Newsweek publicou o seguinte: a Comissão Trilateral, um filho cerebral de David Rockefeller, foi transformada em realidade por Zbigniew Brzezinski e o senador Barry Goldwater, declarou Zbigniew Brzezinski e David Rockefeller. Investigaram e selecionaram cada indivíduo, convidando-o a participar da formação e da administração da nova ordem mundial. Eles escolheram e atraíram algumas das mentes mais brilhantes da Europa, Japão e Estados Unidos, que constituem o núcleo da Comissão Trilateral e que juntos representam 70% do comércio mundial. A Comissão Trilateral foi criada com o objetivo de unir o mundo inteiro economicamente. O primeiro passo para conseguir esse objetivo era controlar a presidência dos Estados Unidos. Por isso, logo que foi fundada, a Comissão Trilateral resolveu colocar na presidência dos Estados Unidos um dos seus membros, Jimmy Carter. Era um ilustre e desconhecido governador dos estados da Geórgia. Carter tornou-se membro da Comissão Trilateral ainda em 1973, o ano de sua criação. Foi Brzezinski o homem designado para instruir Jimmy Carter sobre os pontos de vista da Comissão Trilateral. Portanto, podemos ver que a nova ordem mundial está completando 80 anos. Em 2020, ela completa 40 anos. Portanto, a nova ordem mundial está completando 40 anos em 2020, desde a sua criação em meados de 1980. Jimmy Carter é o primeiro rei dessa nova ordem mundial. De acordo com o Apocalipse, são 7 reis, 5 já se foram. O 6º está aí. E o 7º teria que durar pouco, e o 8º é um dos 7º, portanto é o 6º. O que vai durar pouco é o presidente Trump. O 6º é o Obama e voltará a ser o 8º. E Jimmy Carter é o primeiro rei de Apocalipse e também o primeiro rei da nova ordem mundial. Não há dúvidas que a Comissão Trilateral preparou Carter para ocupar a presidência da maior nação democrata do mundo, através de um enorme poder oculto do trilateralista sobre os meios de comunicação. Com o apoio da imprensa comandada pelos trilateralistas, Jimmy Carter surgiu do anonimato para apossar-se da Casa Branca. E adivinha quem ele nomeou para o cargo de secretário? Zbigniew Brzezinski. Carter também colocou outros companheiros da Comissão Trilateral nos principais cargos de confiança. Um importante jornal publicou o seguinte: os trilateralistas tomaram conta da política externa da administração de Carter. Alguns consideram essa concentração de poder como uma verdadeira conspiração. Brzezinski era um professor da Universidade de Columbia e doutor em filosofia, PhD, que foi escolhido por David Rockefeller, parceiro diretor executivo da Comissão Trilateral. Em 1968, ele afirmou: muito em breve será possível termos um acervo de dados pessoais sobre cada cidadão. Essas informações permitirão um controle de cada pessoa na face da Terra a qualquer hora, e cada cidadão poderá ser sondado e controlado pela autoridade. Sobre essa nova era profetizada por Brzezinski, que ele chamava da era da tectrônica, ele disse ainda: a era da eletrônica envolverá gradualmente o controle da sociedade, que será dirigida por uma elite, onde os tradicionais valores devem ser destruídos. A humanidade tem passado por grandes evoluções. O primeiro estado era o estado primitivo envolvido em religião. Antigamente, o homem acreditava que o seu destino estava nas mãos de Deus. Isso é o resultado de uma mente débil, de algum ignorante e letrado. Ronald Reagan afirmou: a nova era já raiou, e uma nova ordem econômica rapidamente está tomando corpo. Ele se propõe a conseguir os lugares políticos mais elevados nos Estados Unidos, na União Europeia, no Mercosul e no Japão, com o objetivo de efetuar grandes modificações nessas economias e no mundo. E o povo desses países nunca é informado dos seus verdadeiros planos. Os trilateralistas trabalham silenciosamente dia e noite para estabelecer a nova ordem mundial, que em breve será liberada pelo grande líder
mundial que será levantado, o Anticristo. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Amós 3:7. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17-21. Portanto, vemos aqui várias revelações, várias visões, porque sabemos, então, que estamos no fim, devido às profecias que vários servos do Senhor têm recebido em torno do mundo nos dias de hoje, casando com as profecias bíblicas. Como sabemos que o governo do Anticristo começou em 1980? Porque o Senhor tem revelado aos seus profetas e quem são as pessoas envolvidas neste sistema. Deus tem revelado quem é o Anticristo. Deus tem revelado quem é o falso profeta. Deus tem revelado o que vai acontecer com a grande Babilônia. Deus tem revelado sobre 3 dias de escuridão, sobre a vinda de um grande planeta que vai chegar perto do nosso sistema solar. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, ou seja, é o 6º e é o Obama. Outro ainda não é vindo, ou seja, é o 7º e é o Trump. E quando vier esse 7º, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, ou seja, é o 6º, e vai à perdição. Apocalipse 17, 10 e 11. Jimmy Carter é o primeiro rei de Apocalipse 17. Ronald Reagan, segundo rei de Apocalipse 17. George W. Bush, pai, é o terceiro rei de Apocalipse 17. Bill Clinton é o quarto rei de Apocalipse 17. George W. Bush, filho, é o quinto rei de Apocalipse 17. E Barack Hussein Obama é o sexto rei de Apocalipse 17. É aquele que é o filho da perdição. E Donald Trump é o sétimo rei de Apocalipse 17, aquele que dura pouco tempo até o arrebatamento. E Barack Hussein Obama é o anticristo vindouro que irá à perdição. É o 8º rei de Apocalipse 17. É um dos sétimos. É o 6º e também será o 8º. 5 reis que falharam em separar a terra de Israel, que cumpriria 1 Tessalonicenses 5:3 e Joel 3:12. 2. Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush pai, Bill Clinton e George W. Bush filho. São os 5 reis que falharam em separar a terra de Israel. Eles tentaram criar um acordo de paz, tentaram criar um Estado judaico e um Estado palestino. Portanto, os 5 falharam e caíram. O 6º, aquele que é o filho da perdição, então chegou. E o 7º, que era o Donald Trump, teria que vir e durar pouco tempo. Portanto, há profecias a diversos servos ao redor do mundo que Trump seria assassinado. E o Obama voltaria ao poder logo então, aclamado por todo o povo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Quitará também o grande filho da perdição, que é o Barack Hussein Obama. Todo o governo foi instituído por Deus. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Portanto, Trump está lá também não como o rei Ciro, que traria um grande plano de paz para o povo judaico, de paz e prosperidade ao mundo. Não, Trump também tema. Ele é um das cabeças do anticristo, porém o anticristo maior é Barack Obama. Trump fez o plano de paz, mas é Obama quem o apresentará e firmará com os judeus este plano de paz. Em sua campanha eleitoral, um grande cavalo branco estava sobre o palanque de Barack Hussein Obama, já fazendo uma grande menção sobre o cavalo branco de Apocalipse, o anticristo. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês
que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia seria a retirada da Igreja de Cristo e o Espírito Santo. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, ou seja, a igreja, a noiva está detendo o anticristo. Ele surgirá assim que a igreja se retirar deste mundo e for arrebatada. Então, a igreja é o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, desde 1980. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, a igreja, para que o anticristo surja. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 11. Obama se reuniu com os 4 presidentes anteriores ao seu mandato nos Estados Unidos, assim que ele foi eleito. Pois Ronald Reagan, que é o 5º, faleceu em 2000. Obama segue o seu plano, com o Obamacare, para a implantação do chip, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, assim como a eletrônica. Pois Obama é o anticristo, aquele filho da perdição, que vai levar o mundo todo. Por isso nós vemos um cavalo branco nos seus comícios e nos seus palanques. Onde Obama ia, o símbolo do cavalo branco estava com ele. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Vemos também Trump, tentando criar todos os cantos do mundo. Porém, nunca se ouve na história da humanidade, como agora, falando sobre paz. Até mesmo na ONU, uma das suas campanhas é sobre paz. Assim como nunca se falou tão, está se falando agora. Profecia da destruição de Damasco, Isaías 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que habitarão e ninguém os espantará. Isaías 17, 1, 2. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações a reunirão para combater. Zacarias 12, versículo 3. Porque quantas vezes os presidentes dos Estados Unidos tentaram dividir Israel? E de acordo com aquele eclipse que vai acontecer em 2024 sobre os Estados Unidos, é por causa que estão tentando dividir essa terra. Todas as nações que se levantam contra Israel serão destruídas. Todas aquelas que não são a favor de Israel serão destruídas. Lei de execução. CID 9. Classificação Internacional de Doenças. A lei é 978, uma lei criada por Obama, aplicada às Nações Unidas. Ela prevê mais de 300 mil novas guilhotinas, a compra delas para a FEMA, e afiadas em campos de concentração. Ver isso no site Central.com. Essa lei de execução, ela prevê asfixia por gás, decapitação, eletrocução, vários outros meios não descritos aqui. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e o julgamento foi-lhe dado, e vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, e para a palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque o Obama previu a compra de 300 mil guilhotinas, porque é o meio que eles seriam mortos, os cristãos, degolados, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4. Porque se fosse por uma execução tão simples como um tiro, seria fácil demais.
Mas isso é para gerar medo nas pessoas, para que elas possam aceitar a marca da besta. Em 1º de outubro de 2014, podemos ver o lançamento desse ICD-9, que é um código de adição de mais de 86 mil códigos. Barack Obama apresentou isso ao Congresso, e isso foi legalizado. Todas essas leis que contemplam as execuções que poderão ser feitas. Por que preveriam a decapitação? Por que incluiriam isso num plano de saúde? O Obamacare é um programa de saúde. E o que isso está fazendo num plano de saúde? Guilhotina. Então você será entregue para ser perseguido e condenado à morte, e sereis de todas as nações por causa de mim. Mateus 24, versículo 9. A Terceira Guerra Mundial é outra profecia que os seus servos. Podemos ver que o Papa Francisco é o Papa Ele é o falso profeta que a Bíblia diz. O Papa convoca líderes mundiais para um pacto global sobre educação em 14 de maio de 2020. É a mesma coincidência do aniversário de Israel. Papa e educadores vão reconstruir o pacto global, de acordo com o Vaticano News. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 17 e 18. O chip seria então a marca da besta, mas também a tatuagem eletrônica. Ela poderá vir sobre a sua mão direita, ou sobre. Outra profecia. O rio Eufrates está secando. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, versículo 12. Aqui podemos ver que o Eufrates já está secando em várias partes. Podemos ver como ele estava antes. Portanto, de acordo com Apocalipse 16, 12, então, o rio Eufrates iria secar para preparar o caminho dos reis do Oriente. E isso está acontecendo. Matéria do dia 23 de outubro de 2019. Tropas russas atravessaram nesta quarta-feira o rio Eufrates na Síria, em direção à fronteira com a Turquia, como parte de acordo entre Rússia e Turquia, anunciado na véspera sobre a retirada das forças curdas, informou a imprensa. Várias outras profecias foram relatadas ao longo dos anos. Por exemplo, vemos essa da Ben Samuel. Ele previu que, a partir da sua vinda de 1217, ele previu 300 anos onde Jerusalém ficaria totalmente desabitada. E depois viria um povo, 300 anos depois, e tomaria o de Jerusalém. E isso aconteceu. Rabi Judá Ben Samuel fez essa profecia em 1217, e 300 anos depois, ou seja, em 1500, zelaram Jerusalém. Judá Ben Samuel 10 jubileus, ou seja, 500 anos. E após esses 300 anos, então, ou seja, 6 jubileus, ele previu que Jerusalém seria dominada por esse povo que viria, ou seja, os turcos otomanos. E iriam Jerusalém por 8 jubileus, ou seja, 400 anos. E os domínios dos turcos otomanos então duraram de 1517 até 1917, onde os turcos perderam Jerusalém. E ele previu que ao final desses 400 anos, ou seja, os jubileus, essa nação que dominaria perderia o poder. E de fato o que aconteceu? Ele previu que após esses 8 jubileus haveria mais um jubileu, ou seja, 50 anos, onde Jerusalém seria terra de ninguém. E isso aconteceu entre 1967. Onde dos 6 dias, e Israel toma novamente Jerusalém. Ele previu que após o de 50 anos haveria mais um jubileu, aonde Israel controlaria a cidade de Jerusalém e o próprio Estado. E isso aconteceu de 1967 até 2017, onde os judeus subiram e dominaram o Monte do Templo. 2017 sela o fim dos 500 anos dos 10 jubileus da profecia, onde ele disse que viria o Messias judaico, ou seja, o anticristo pode vir a qualquer momento. A vinda do Messias. Satanás tenta imitar a vinda de Cristo. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. O mistério do livro de Enoque, a história que você não sabia. Muitos dizem que o livro de Enoque é um apócrifo e não pode ser levado em consideração. Portanto, vários profetas ao redor do mundo têm mencionado que Deus os revelou que o livro de Enoque é sim um livro inspirado por Deus e que deveria surgir agora nos últimos tempos. Eles esconderam de nós porque várias profecias está relatada sobre o Judas capítulo 1, versículo 14 e 15 diz o seguinte: E deixe também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, Hebreus 11, 5, Gênesis 5, 21 a 24 também dizem sobre Enoque. Nós podemos ver que profetizou Enoque, portanto é uma profecia, um livro inspirado. Ele viu o que... Profecia de Enoque sobre os 58 pastores de Israel, 53 pastores mais 23, que aponta o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como o último antes da volta do... De acordo com o livro de Enoque, no capítulo 90, do versículo 1 a 3, eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, líderes, e cada um cumpriu o seu tempo, seus antecessores. Depois outros colheram para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi todas as aves do céu, águias e abutres. As águias, que comandavam todos os demais pássaros, começaram a comer as ovelhas, os olhos devorando suas carnes. Então as ovelhas gritaram, as carnes dilaceradas pelos pássaros. Quando eu vi isso no meu sonho, o pastor que cuidava das ovelhas, depois eu vi como aquelas ovelhas foram pelos cachorros, pelas águias e pelos gaviões, que não deixavam nem carne nem tendões, até sobrar apenas esqueletos. Depois caiu ao chão também, e assim o número de ovelhas se reduzia a cada dia. Em seguida, 23 pastores, ou seja, líderes, assumiriam o pastoreio, cumprindo 23 períodos. Depois da ovelha branca nasceram cordeiros, começaram a abrir os olhos e ver e a exortar as ovelhas. Mas apesar de exortadas, as ovelhas não escutaram o que eles lhes diziam, pois estavam surdas e seus olhos absolutamente apagados. Deus escolheu alguns reis no início, porém podemos ver que Saul foi escolhido por Deus, Apur se levantou, depois Deus escolheu Davi, que também se escolheu. Portanto, podemos ver esses primeiros 35 líderes, pastores, escolhidos pelos homens após Deus ter escolhido os seus reis, como Davi. Portanto, vemos aqui desde Roboão até Simão Goba, na diáspora de 1920. E logo após isso, vimos mais 3 pastores assumirem, desde David Ben-Gurion até Benjamin Netanyahu. A lista completa de cada um deles viram a liderança. Nós podemos ver nas histórias, assim fica. Portanto, vemos também uma nova via feita pelo Rabino, que proferiu não haveria governo, e quando não houvesse governo, seria numa eleição conturbada, aí sim chegaria o Messias. Portanto, essa profecia se trata sobre a vinda do Anticristo. Rabino Miller viu há 40 anos eleições, mas nenhum governo. Em junho, o Breaking News Israel noticiou uma previsão feita pelo rabino Isaac Kaduri, um rabino balista de Bagdá, conhecido por sua total devoção. 40 anos atrás, o rabino Eliyahu era jovem e olhou para o rabino Kaduri como seu guia espiritual. É muito importante entender as coisas no contexto, disse o rabino Merav. O Tratado do Céu. O governo dos Estados Unidos pode declarar o Tratado do século, antes das eleições a serem realizadas em Israel, em março de 2020, que é a próxima de Israel será em 2 de março de 2020, governo. Portanto, como vemos poder ver nessa eleição em Israel, que saiu na matéria da revista Exame, eleições em Israel poderão acontecer pela terceira vez ao impasse. E essa terceira eleição é de março de 2020. E a profecia do Rabino Uri diz o seguinte: eleições em Israel num período conturbado, mas serão tocadas, e 7 taças da ira sobre a humanidade. Para podermos ver em relação à época que estamos agora, podemos analisar a vida de Ruth, assim como a vida da igreja. Ela é uma analogia do que acontecia agora com a igreja. Mateus 25, as 10 virgens, tanto as sábias quanto as nécias, também é uma referência à igreja nos dias de hoje. E uma relação entre Cantares de Salomão, onde Salomão se retrata como noivo e a Sulamita
como a igreja. Esta revelação de Ruth, os 25 às virgens, Cantar de Salomão, relata os 144.000 da revelação, ou seja, capítulo 7 e capítulo 14, onde o 144 capítulo 7 é diferente dos 144.000 do capítulo 14. Podemos fazer como a parábola da colheita, os 13. Os 144.000 de Apocalipse capítulo 7, eles serão dos que será o primeiro arrebatamento, trazendo grande colheita e logo depois o arrebatamento. Jesus está à porta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Jesus está voltando. Aceite-o como seu Salvador, porque já é tempo, começa o julgamento pela casa de Deus, 1 Pedro 4, 17. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, 1 João 1, 9. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 4, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3, 16. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,